Olá, eu sou Bianca Câmpora e hoje nós vamos falar sobre o edital número 3 da Lei Paulo Gustavo. O objeto desse edital é a seleção de projetos culturais de audiovisual que atendem lá à Lei Complementar 195/2022. Quais são as categorias de fomento do edital número 3? São a mostra de obras audiovisuais e apoio ao Cineclube. Então, é importante aí, se a sua categoria está aí dentro dessa mostra de obras audiovisuais e apoio ao Cineclube, você precisa se inscrever neste edital número 3, tá? Quem é que pode se inscrever? O proponente, ou seja, o agente cultural, né? Porque o proponente é o agente cultural, ele deve ser maior de 18 anos, residir em Campos dos Goytacazes e ter atuação prévia em cultura. E temos algumas modalidades na qual o agente cultural proponente pode se inscrever, como pessoa física, com o seu CPF, como microempreendedor individual, com o MEI, pessoa jurídica com fins lucrativos, empresas de pequeno porte, empresa de grande porte, pessoa jurídica sem fins lucrativos, que seriam as associações, fundações, cooperativas, ONGs, e o coletivo ou grupo, que é sem CNPJ, que pode sim ser representado por uma pessoa física, tá? Vamos falar agora sobre as cotas e as ações afirmativas. Se você se encaixa dentro desse perfil, você precisa preencher o anexo 7, que está lá no fim do edital número 3, tá? Então, nós temos 20% de cotas para vagas para pessoas negras, pretas e pardas. E 10% das vagas para pessoas indígenas. E aí precisa preencher essa autodeclaração étnico-racial, que é o anexo 7, tá? Quando você entra lá na plataforma, lá nos mapas culturais campistas, você vai ter lá toda essa questão dos anexos já no formato editável, tá? Eu vou mostrar para você aqui como é que você vai fazer o passo a passo para se inscrever, tá? Nós temos também alguma pontuação diferenciada para proponentes com identidade de gênero de mulher cis ou transgêneros, com deficiência ou que pertençam a grupos de povos de comunidades tradicionais, como é o caso dos quilombolas, remanescentes de quilombo, assentamento de reforma agrária, acampamento dos sem terra ou sem teto, ciganos, ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiras, povos de terreiro, ciganos, indígenas ou que sejam negros, pretos e pardos. Como é agora que você pode se inscrever? Você vai entrar para fazer o seu cadastro no site do Mapa Cultural Campista. Então, http://mapasculturais.campus.rj.gov.br. Se você digitar no Google Mapa Cultural Campista, já vai aparecer lá, é o primeiro link logo, tá? E aí já vai aparecer para você entrar ou criar conta. E aí você vai, se você já tiver uma conta, você vai aqui clicar em entrar, vai digitar o seu login e senha e vai entrar normalmente. Se você não tiver conta, você vai clicar em criar conta. E aí vai aparecer aqui uma aba com espaços para você preencher os seus dados, nome, e-mail, CPF, criar uma senha, confirmar esta senha e precisa clicar aqui em aceito a política de privacidade e termos de condições do uso do mapa cultural, dos mapas culturais, tá? E aí você vai criar sua conta. Depois você vai entrar e vai lá digitar o seu e-mail como login e a senha que você criou, tá? E aí quando você entra lá no site, né, do mapa cultural, você vai clicar, se você clicar aqui em oportunidades,
você vai ver lá o edital número 3, tá? Que é esse edital que estamos tratando aqui neste momento. Neste edital número 3, você vai ver lá que tem aqui no canto direito superior da tela, em rosa, algumas portarias e o anexo, são todos os anexos, tá? Que estão aí no edital 3, lá no final, você vai ver ele em formato editável, tá? Então, é só você clicar aqui e você vai ver ele no formato editável, já para você preencher tanto o edital, tanto todos os anexos, como também as portarias, tá? A publicação dos editais no Diário Oficial e as portarias de errata. Então, é interessante você também estar aí por dentro, né, das erratas, ok? No nosso formulário de inscrição, você vai entrar no site e você vai preencher o formulário de inscrição, tá? Então, logo abaixo ali deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui abaixo desse edital, tem lá, né? Se inscrever. Aí você vai lá, vai clicar e vai aparecer para você o formulário de inscrição, tá? Esse formulário de inscrição, tudo que tem lá, todos os dados que você precisa preencher, também está no anexo 2 desse edital, número 3, tá? Então, aqui você vai colocar sobre você, né, ou sobre enquanto proponente, ou grupo, ou empresa, ou coletivo, preenchendo cada etapa. Então, é importante que você já tenha alguns documentos em mãos para que você vá clicando aqui em cada íconezinho desse e ir preenchendo, tá? E isso aqui, embora esteja lá no anexo 2, você só vai poder preencher dentro do site, tá? E aí depois vai para responsáveis e tudo mais, ok? E aí nós chegamos no plano de trabalho. O plano de trabalho, ele está lá no anexo 8. Ele contém, então, a descrição do projeto, o cronograma de execução e a estimativa de custos que será anexado ao termo de referência, se você for contemplado. Então, é muito importante esse plano de trabalho. Nesse plano de trabalho ainda, é interessante você pensar em qual categoria você vai concorrer, se é a mostra de produções audiovisuais ou se é apoio a cineclubes. Qual a descrição do seu projeto, você vai precisar fazer e apresentar as informações gerais sobre o seu projeto. Qual é o objetivo do projeto? Quais são as metas? Então, detalhar os objetivos em pequenas ações. Qual é o perfil do público, por exemplo, a ser atingido pelo projeto? Qual o perfil do público do seu projeto? São crianças, são idosos, jovens, pessoas com deficiência? Quais seriam as medidas de acessibilidade empregadas no projeto? Tanto de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal. E também você precisa pensar no local em que esse projeto será executado e na previsão do período de execução desse projeto. Então, tudo isso, assim como a equipe, então, tudo isso precisa estar constando aí no seu plano de trabalho, e tudo isso está lá no anexo número 8 deste edital número 3, tá? Além disso, nós temos os documentos que você vai precisar estar inserindo aí, tá? São documentos pessoais do proponente, né? Então, CPF, RG, se for pessoa física, ou CPF, RG do sócio titular, do CNPJ e também cartão do CNPJ, tá? Comprovante de residência, tanto de pessoa física como MEI, responsável por grupo ou coletivo, responsável pela PJ, por meio de apresentação de contas relativas à sua residência em nome do contemplado, tá? Então, se for a empresa, vai ter que ser no nome da empresa, tá? E o nome do cônjuge, parente, companheiros, etc., ajuntada na declaração assinada pelo titular da conta, porque pode ser que a conta não venha no seu nome, venha no nome, né, de outra pessoa, tá? Então, também tem uma declaração, que é o anexo 9, que você precisa preencher caso essa seja
a sua situação da conta, né, do comprovante de residência não está aí no seu nome. Além disso, precisa do comprovante de localização da sede, se ele tiver CNPJ, por meio de apresentação de contas relativas à sede em nome do CNPJ, tá? Declaração de representação de grupo ou coletivo, isso está lá no anexo 6, se o proponente for pessoa física, representante deste grupo ou do coletivo cultural, tá? Declarações também relacionadas ao item 5, cotas e ações afirmativas, que estão lá no anexo 2. Então, todos esses documentos você tem que juntar para poder estar inserindo e submetendo, anexando, tá? Outros documentos também que você, enquanto proponente agente cultural, julgue necessário para auxiliar na avaliação do mérito desse projeto, tá? O portfólio. O portfólio, ele é um documento que ele tem aí reunido todas as suas apresentações, todos os seus produtos culturais, tudo aquilo que você já fez, você enquanto proponente, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ou coletivo, grupo, o mais importante é você reunir todos os seus documentos que comprovem através de fotos, imagens, e-mails, imagem de jornal, de revista, links, todas as publicações em redes sociais, que vão fazer com que você comprove que aquilo ali você conseguiu fazer, principalmente no mérito aí da questão deste edital 3, que é audiovisual, né? Então, aqui coloquei uma imagem do portfólio de audiovisual. Então, você pode trabalhar tudo que você já fez aí, você vai colocar nesse portfólio e vai reunir o maior número de informações possíveis, tá? E aí, é importante a gente ressaltar algumas coisas. Primeiro que se o proponente for um CNPJ, for uma empresa, o portfólio vai constar a experiência da empresa, tá? Da instituição, e não da pessoa física, que a representa. E, de igual modo, se o proponente também for um coletivo, então vai representar ali a experiência do coletivo. E se o proponente for pessoa física ou MEI, o portfólio deverá aí apresentar e constar toda a experiência da pessoa física, né, do indivíduo, enquanto pessoa física ou MEI, tá? E o proponente é responsável, sim, pelo envio de todos os documentos e pela qualidade visual. Então, se você tem lá uma imagem que saiu num jornal de 10 anos atrás, né, que você escaneie essa imagem e que tenha uma qualidade visual dessa imagem, tá? E, além disso, essa imagem deve ser identificada, local, dia, e alguma identificação que vá ali comprovar que foi você que fez aquilo ali, tá? Conteúdos dos arquivos também tem que estar todos certinhos e informações relativas ao seu projeto. Planilha orçamentária dos projetos estão lá no anexo 8, que também é aquele plano de trabalho. Então, dentro do plano de trabalho, nós temos aí uma planilha orçamentária, que nada mais é do que uma estimativa de custos. Então, a gente precisa estimar quais são os custos que a gente vai estar utilizando. E aí nós precisamos prestar atenção a alguns detalhes. Primeiro, que é proibido, é vedado, né, o uso de recursos para despesas de investimento, como aquisição, instalação de equipamentos, bens permanentes, construção, obras, mas é permitido sim o uso de despesas para custeio, tá? Incluindo aquisição de materiais de consumo, contratos, prestação de serviço ou aluguel de equipamentos. Também há uma possibilidade, uma abertura neste edital, de que esses valores sejam um pouco divergentes da prática convencional de mercado, desde que em contextos excepcionais, tá? Como, por exemplo, variáveis territoriais, geográficas, situações específicas de comunidades como povos indígenas, ribeirinhos, que podem ter sido, por exemplo, atingidos por barragens, comunidades quilombolas tradicionais, tá? Então, esses casos, sim, a prática do mercado, porque o que você vai precisar fazer nessa estimativa de custos?
dentro desses itens dessa planilha orçamentária? Você vai precisar fazer uma pesquisa de mercado ali e ver quais são os preços praticados nessa região. O que não pode acontecer é o preço que você colocar ali na sua planilha orçamentária estar muito incoerente ou em desconformidade com o projeto apresentado. Por quê? Porque esses itens dessa planilha orçamentária, eles vão ser glossados pela comissão de seleção, tá? Então, e podem ser considerados incompatíveis. Então, é importante que você faça aí uma pesquisa aí de mercado. A acessibilidade é muito importante dentro do projeto, né? Então, e esse edital, ele prevê isso. Então, a gente tem 3 aspectos importantes de acessibilidade que precisam ser previstos no edital e no seu projeto, como é o caso da acessibilidade física, atitudinal e comunicacional. Dentro do aspecto arquitetônico, a gente precisa prever no projeto acessibilidade para acesso às pessoas, por exemplo, com mobilidade reduzida, idosas, aos locais, né, em que vão acontecer essa mostra aí audiovisual, tá? Incluindo banheiros, áreas de alimentação e circulação. Também há um aspecto comunicacional que nós devemos estar prevendo, como recursos de acessibilidade para acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva, visual, ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto. E o aspecto atitudinal seria a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, tá? Além disso, então, é obrigatório que o seu projeto tenha essas medidas de acessibilidade com uma previsão de 10% do valor total, né, do orçamento, destinado somente para essa finalidade. Mas pode haver exceções, como, por exemplo, se o seu projeto já incluir integralmente medidas de acessibilidade adequadas, tá? E em projetos de produção audiovisual, que é o caso desse edital, medidas de acessibilidade são aquelas consideradas cumpridas se a produção já incluir legendagem, descrição de áudio, audiodescrição e libras. O projeto também precisa apresentar uma contrapartida, tá? Então, você vai precisar realizar uma contrapartida social a ser pactuada com a administração pública, incluindo obrigatoriamente realização de exibições gratuitas desses conteúdos selecionados e que sejam assegurada a acessibilidade de grupos com restrições e também o direcionamento à rede municipal de ensino. As contrapartidas devem ser informadas no plano de trabalho e executadas até 1 ano a contar da data do recebimento do recurso. E a gente tem aí 2 contrapartidas obrigatórias, que é o registro do contemplado na Agência Nacional de Cinema, Ancine, como agente produtor de material audiovisual, e o direito de exibição das obras audiovisuais produzidas à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. As ações referentes a essas contrapartidas também não podem constar aí na planilha orçamentária que está lá no seu plano de trabalho. A gente tem algumas etapas desse edital. Então, a primeira etapa é essa habilitação preliminar. Depois que você se inscrever, que você submeter e anexar todos os documentos, todos os anexos previstos no qual a gente está falando aqui, vai haver uma habilitação preliminar, que é a conferência dos dados e arquivos solicitados no momento da inscrição do edital. Depois, no segundo momento, na segunda etapa, haverá análise do método do mérito cultural dos projetos, com análise do projeto realizado pelo Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura, com apoio de uma equipe técnica qualificada na temática deste edital. E, por último, a habilitação final, que seria a análise dos documentos complementares de habilitação do proponente. O que é que pode classificar que você precisa ficar atento? Não preencher a ficha de inscrição corretamente, ou não ter anexado todos esses anexos
e preenchido, né, esses anexos corretamente, que são obrigatórios no ato da inscrição, tá? Somente também serão convocados à etapa de habilitação final os proponentes selecionados dentro do número de vagas. E somente na hipótese de inabilitação de algum destes é que será convocado, então, o próximo proponente da lista de espera. Dentro da análise do mérito cultural dos projetos, a gente tem alguns impedimentos de participação da apreciação dos projetos pelos membros da equipe técnica contratada, tá? Então, não podem participar dessa apreciação e ser da equipe técnica contratada se o indivíduo tiver interesse direto na matéria. Depois, se ele tiver participado como colaborador na elaboração de algum projeto ou participado da instituição proponente também nos últimos 2 anos. E se estiver pleiteando judicialmente, né, com ação judicial ou administrativa como proponente. Os recursos, né, de que tratam esse edital, ele tem um prazo de 3 dias a contar da publicação do resultado e após esse prazo, esse recurso não será avaliado. E os candidatos selecionados em mais de um edital serão convocados apenas naquele em que obtiverem maior pontuação de suas propostas. E aí, dentro do processo, então, de habilitação, vamos supor lá que você foi aprovado dentro do número de vagas, você tem 5 dias para apresentar alguns documentos importantes. Certidão negativa, tá? Essas certidões negativas, você pode conseguir em alguns sites ou direto no setor, né, naquele órgão ali responsável. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários e dívida ativa da União, relativas a créditos tributários estaduais e municipais, que podem ser expedidos lá pela Secretaria Municipal de Fazenda e Estadual de Fazenda também. Certidão negativa de débitos trabalhistas, que pode ser emitida aí no site do Tribunal Superior do Trabalho. E comprovante de residência por meio da apresentação de contas relativas à residência em nome do contemplado ou em nome do cônjuge, desde que tenha a declaração assinada. Na pessoa jurídica, para habilitação, se o seu caso for pessoa jurídica, precisa ter o CNPJ, né? A inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, emitida no site da Secretaria de Receita Federal do Brasil. Também todos os atos constitutivos, né? O contrato social para pessoas jurídicas e o estatuto, no caso de organizações ou da sociedade civil. Certidão negativa de falência, recuperação judicial, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado, e certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, no caso de pessoas jurídicas com fins lucrativos também, isso é muito importante, tá? Certidões negativas de débitos estaduais, municipais, pedidos pelo governo estadual e municipal, regularidade, certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e certidão negativa de débitos trabalhistas, que pode ser emitida aí também pelo Superior Tribunal do Trabalho. E a etapa 3 é aquela etapa, no caso, em que o proponente está em débito com o Estado, com o município ou com a União. Por quê? Porque se ele tiver em débito, ele não vai poder receber os recursos, tá? Então, a etapa de habilitação 3 é a abertura de uma conta bancária específica para recebimento e movimentação desses recursos provenientes do edital. Então, você vai precisar abrir uma conta bancária somente para receber esses recursos. Entretanto, se você tiver com débito aí, você precisa prestar atenção, né? Verificar direitinho. Se você tiver em débito, você vai precisar regularizar a sua situação primeiro para estar aí pensando em abrir essa conta bancária, porque senão você não consegue receber os recursos, tá? Depois dessa etapa, a gente vem com a assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos. E aí, então, vai ter uma convocação para assinar esse termo de execução cultural, que pode ser de forma presencial ou eletrônica, e recebimento desses recursos na conta bancária específica, aberta para o recebimento, tá? Que pode ser em parcelas ou desembolso único. E a não assinatura desse termo de execução cultural, no período previsto da publicação da convocatória,
sim, acarretará na perda do apoio financeiro e o suplente será convocado para assumir a sua vaga. A divulgação dos projetos, né? Coloquei aqui as logos, então é muito importante que todos os produtos artísticos culturais e as peças de divulgação do projeto, desse edital 3, exibam as marcas do governo federal, de acordo com o Ministério da Cultura, né? Aqui, ó, essa marca aqui. Depois, da Fundação Cultural Oswaldo Lima, da Prefeitura Municipal de Campos, tá? Do Funcultura. Então, as orientações em relação a essas logos e a utilização dessas marcas vão ser dadas futuramente, tá? E o material de divulgação deve ter um caráter educativo, isso é muito importante também. Por quê? Porque não pode conter nenhum nome, nenhum símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal, tá? Além disso, você, enquanto proponente e agente cultural, você precisa monitorar e avaliar os resultados. Então, deve prestar atenção aí para você prestar contas por meio de apresentação de um relatório final de execução do objeto. Esse relatório é o anexo 5 do edital e deve ser apresentado até 40 dias a contar da vigência do termo de execução cultural. E nas disposições finais, eu coloquei aqui aquilo que eu achei relevante para você prestar atenção, tá? Acompanhar todas as etapas e observar os prazos é de inteira responsabilidade do proponente. Essas eventuais irregularidades nos requisitos de participação, no preenchimento equivocado ou na falta de algum anexo, pode acarretar desclassificação. A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias para a realização dessas atividades previstas nos projetos premiados, tá? E o contemplado, no caso, vocês têm que observar se o seu projeto ele conta com a participação de menores, porque se sim, isso precisa estar ali respeitando a legislação atual, principalmente no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Os proponentes ainda podem se candidatar a todos os editais referentes a essa lei Paulo Gustavo, em Campos Goytacazes, né? São 7 editais. Porém, você só será contemplado em, no máximo, 2 editais, sendo eles em diferentes segmentos culturais, tá? E no caso de MEI e pessoas com pessoa jurídica, CNPJ, a gente deve se atentar, então, para essa questão aí do teto anual do faturamento, porque se ele ultrapassar, você pode aí ficar prejudicado, sua empresa ou seu MEI. Então, é importante também você perceber, se você percebeu isso, já fez sua inscrição, você pode manifestar a desistência da participação de um edital, por exemplo, e ficar só em outro, tá? Isso é muito importante para que você não ultrapasse esse teto, ok?